132. O que vai cair aqui, ó? Dentro do fundamento, essa é uma das mais difíceis, né? Vamos para 132, então, ó. O que ela vai dizer? Uma caixa decorativa utiliza pequenas lâmpadas L1, 6 volts e 9 watts. 12 volts e 16 volts ali, né? L2. Então, o que ele está dizendo para mim, tá? Que essa primeira lâmpada, ela tem, basicamente, 6 volts e 9 watts. E essa outra aqui, ela é de 12 volts, tá? E 18 watts, tá? Vamos lá. Vou ensinar vocês a resolver essa questão aqui, não sei, mais ou menos do meu jeito aqui, tá? Ligados em série uma bateria de tensão VQR, um fio resistivo QR de 48 centímetros. Um fio resistivo significa que o fio tem resistência, tá? Então esse fio, ele tem uma resistividade, beleza? Ele tem uma resistividade interna, tá? Vamos entender aqui. De 48 centímetros, ligados em paralelo à bateria. 5 pontos ABCD divide o fio QR em 6 segmentos de comprimento iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas e o outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá mudança na tensão pela qual tensão na qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. Tá? A figura ilustrada ali, né? Beleza, então esse fio, esse perímetro ali, ele é desprezível, né? Por ele não passa corrente ali, né? Então olha só, em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que a lâmpada acenda exatamente segundo as especificações de tensão e potência. Então ele quer trabalhar com uma tensão de 6 volts e 9 watts, 12 volts e 18 watts. Como que eu vou fazer isso, tá? Como que eu vou fazer isso? Olha só. Se eu pegar esse fio e ligar aqui, você entende que daqui vai sair lá o potencial, tá? Ele vai sair daqui. Ele vai viajar esse potencial e ele vai dividir para cá e dividir para lá? E aí, o que acontece? Digamos que eu tivesse um potencial que está saindo daqui, tá? Dentro do fundamento. Ó, dentro do fundamento agora, trazendo para vocês, né? Dentro do fundamento, né? Se eu conectar exatamente aqui no meio, eu vou dividir ao meio, tá? O que está sendo passado. Beleza? Eu vou dividir ao meio ali a minha corrente, né? E aí, dentro da lógica, seria o quê? A gente tentar trabalhar com a resistividade, tá? Da resistividade. Agora, olha só o que eu pensaria nessa questão dentro do primeiro momento. O primeiro momento que eu pensaria aqui é pensar qual que é a resistência de cada lâmpada, tá? A primeira coisa que eu quero pensar é, se eu tenho aqui, basicamente, um circuito onde vai sair aqui uma corrente e eu sei que essa corrente ela vai se dividir, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, qual que é a resistência de cada lâmpada? Seria a primeira coisa, né, que você precisa ter dentro do seu fundamento, beleza? Então olha só, no fundamento da física, a primeira coisa que você faz, eu vou te ensinar, ó, na prova de física, tá? Qual que é o fundamento? Vamos lá, qual que é o fundamento? O fundamento é o seguinte, quando você não sabe o que fazer, quando não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. O que isso significa? Esse é o fundamento máximo, tá? Esse é o fundamento máximo. Quando você não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Se eu olhar para essa questão e falar bem assim, eu não sei o que fazer, o que eu sei fazer? A única coisa que eu sei fazer é calcular o RUI, é calcular a resistência. Quando eu não sei o que fazer, a única coisa que eu faço é o que eu sei. E o que eu sei? Calcular a resistência. Então, o que eu vou fazer? Calcular a resistência. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho volts, tenho potência aqui, quero calcular ali a resistência dessa lâmpada. Como é que eu vou pensar para calcular isso aqui? E aí, Renato? E agora? Como é que eu... Olha só, dentro do fundamento, né? Não é só essa que a gente sabe, né? Tem a fórmula do RUI e tem a do Pio também. Porque daí aqui eu tenho watts, né? Aqui, olha só. Aqui eu tenho watts. Aqui eu tenho o meu ampere, aqui eu também tenho, olha só, opa, aqui eu também tenho ali o meu volts, a diferença de potencial. Então também tem a fórmula do Pio. Quando eu não sei o que eu fazer, qualquer coisa vai me ajudar. É isso que você tem que entender. Quando você não sabe o que fazer, qualquer coisa pode te ajudar. Estão entendendo até agora? Vai pegando aí a visão, hein? Vai pegando aí a visão. Vamos lá pra gente entender então o que ele diz, ó. 6 volts, 9 watts, 12 volts, 18 watts, ligados em série a uma bateria de tensão VQR e um fio resistivo e tudo mais. Bom, teria algumas formas de eu fazer aqui. Primeiro, eu poderia calcular aqui, pensando nisso aqui, qual que é a corrente, né, que esse fio aqui ele vai puxar. Talvez dentro de um primeiro momento, né? Eu pensaria dentro disso, se eu quisesse calcular. Digamos que eu quisesse calcular talvez aqui a corrente que esse fio vai puxar. Pensa comigo.
Se eu pegar aqui que a potência é igual a I vezes o U, e eu puxar aqui um I é igual a potência dividido por U, aqui dentro do primeiro momento, né? Eu teria aqui, basicamente, uma potência onde eu teria aqui, olha só, 9 dividido por 6 dentro desse fundamento aqui, né? Olha o fundamento que a gente está pegando aqui. Dividindo ainda mais, né? Se eu quisesse pegar o 9 por 6, eu teria aqui o 1,5 aqui, né? Se eu quisesse calcular qual que é a corrente que está sendo puxada, não é? Olha só, se eu quisesse 1,5 não, né? Seria até mais, né? Você vê se eu não estou trocando nada aqui da minha corrente, né? Peraí. Pega o fundamento para você não errar. A corrente que essa lâmpada L1 vai puxar é 1,5 volts. Na física das ruas, se eu descobrir a corrente que ela puxa, eu descubro a resistência dela. Eu vou jogar agora aqui um R, é igual ao 6, que é o meu U, dividido pela corrente de 1,5, e eu chego aqui 1,5 duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? 4 vezes 1,5 vai dar 6, 4 ohms. Já era. Na minha física das ruas, eu cheguei que essa lâmpada puxa 1,5 amperes e tem uma resistência de 4 ohms. Essa lâmpada tem uma resistência de 4 ohms e ela puxa 1,5 amperes para funcionar nessas especificações. É isso que eu já sei. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu sei onde eu vou chegar? Eu não sei onde eu vou chegar. Eu não sei. Eu estou te ensinando a resolver na realidade. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou te ensinando a física das ruas. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou jogar um pio aqui para o outro lado. Nesse pio, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o I é o quê? 12. Olha só o fundamento aqui que a gente está pegando, né? Opa, a potência, né, vai ser 18 dividido por 12. 18 dividido por 12 vai caber uma vez e vai vir de novo os mesmos 1,5 amperes. Ih, rapaz, os mesmos 1,5 amperes. Peraí. Mas qual que é a resistência, então? Se os dois estão vindo com a mesma corrente, deixa eu pensar aqui. A resistência vai ser eu pegar o meu U, que é 12, e dividir por 1,5. Quanto que vai ser minha resistência? Opa, a minha resistência será de 6 ohms. Agora eu descobri uma segunda coisa. A segunda coisa que eu descubro nessa questão é o seguinte, que aqui basicamente eu tenho uma corrente de 1,5 amperes e 6 ohms. Agora eu quero que você me responda o seguinte, pra galera, tá? Pra galera que é bom, na física, pra galera que manja bem, tá? Pra galera que tem uma boa base. Eu tenho uma lâmpada que tem maior resistência. Eu tenho outra lâmpada que tem menor resistência, tá? Dentro desse fundamento ali, né? Dentro do que a gente vai passando aqui. E agora, Renato, o que eu posso fazer? Agora que eu já descobri as resistências, existe alguma coisa que influencia na resistência da minha lâmpada? Na corrente que eu vou passar para ela ali, na resistência? Sim. Eu vou naquilo que eu sei. Eu sei ponte de Wilson? Não sei essa ponte de Wilson. Eu sei que é o seguinte, eu sei que eu vou vir aqui, ó. Se eu vou ter um I ali, a corrente vai vir para cá, vai vir para cá, eu vou ter que ligar em algum ponto e essa corrente vai ter que se dividir. Mas o que eu sei? Eu sei a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o quê? A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Se é o mesmo fio aqui, se eu estou pensando nesse mesmo fio aqui, o que eu vou pensar? Opa, se eu estou pensando nesse mesmo fio aqui, a área continua a mesma, essa aqui continua o mesmo. Essa aqui tem maior resistência, ou seja, 6 ohms. Essa aqui tem menor resistência, 4 ohms. Pera aí, deixa eu entender então o que eu estou pegando aqui na ideia dessa questão. Se eu quero trabalhar justamente com a ideia de resistência, eu estou trabalhando com a ideia de comprimento de fio. A ideia de comprimento de fio. E se eu estou trabalhando na ideia de comprimento de fio, o fio está diretamente ligado à resistência. Pera aí então, deixa eu entender aqui. Essa lâmpada, ela tem 6 ohms e essa tem 4 ohms. Significa que eu preciso, para que as duas passem pela mesma corrente e mantenham os potenciais, eu quero que as duas tenham 1,5, 1,5. O que eu preciso fazer? Eu preciso associar a essa lâmpada aqui um percurso maior. Eu preciso que essa lâmpada 1 seja associada ali, olha só, dentro do fundamento da galera ali, né? Olha só, é 8? Peraí, né? Peraí.
Volta, 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 volta. 8 ohms aqui. 8 ohms. 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. Opa, já descobri que é o dobro aqui, né? Já descobri que é o dobro aqui, ó. Fazendo na mão aqui, galera. Fazendo na mão essa questão, tá? Tô mostrando pra vocês a física das ruas, tá? Só daqui 1 minuto ele vai ver, né? Só daqui 1 minuto, só daqui 1 minuto, tá? Só daqui 1 minuto. Não atrapalharia a questão. Quase, quase atrapalharia. Mas a primeira coisa que eu tô vendo é que essa lâmpada, ela tem uma maior resistência. Essa outra lâmpada, ela tem uma menor resistência. Agora, olha só, pessoal. A resistência, ela não está relacionada ao comprimento do fio? Ao comprimento do fio? Comprimento do fio? Não é? Agora, olha só a grande questão. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Se essa lâmpada aqui precisa ter uma maior resistência, então ela precisa ter um maior comprimento de fio. Para quando eu ligar na minha lâmpada aqui, ó, olha só, ela vai ter uma maior resistência, porque ela tem um maior L. Essa lâmpada precisa ter uma menor resistência para poder funcionar. Dentro disso, ela vai ter o menor comprimento de fio. Dentro da física, rataria. Se você quisesse usar o fundamento da ponte de Weston, igual a galera utiliza, o que a galera faz? Na hora da prova, eu duvido que você ia lembrar como fazer isso. Mas basicamente, você tem um comprimento de 48 centímetros aqui, né? Comprimento de 48 centímetros. E você sabe que essa lâmpada, ela tem 2 vezes a resistência dessa outra aqui, tá? 2 vezes a resistência dessa outra aqui. A galera geralmente usa cruzado, né? A galera vai lá e coloca aqui basicamente que eu tenho um comprimento aqui, seria o fio, né? Um comprimento L. A galera colocaria aqui o quê? Que aqui eu tenho que ter um comprimento 2L e aqui um comprimento apenas L do fio. A galera geralmente na ponte do Wheaton, né? A ponte do Wheaton, a ponte de fio, joga cruzado. Vai fazer um fundamento cruzado. Vai dizer que aqui eu preciso ter basicamente, se é 48 centímetros, eles colocariam aqui basicamente 36 centímetros, e aqui colocariam, 18, né? Se a gente for calcular para dar 16, 18, mais, não, daria 12 centímetros, né? Então aqui daria 12 centímetros de fio, 12 centímetros de fio, e aqui daria 36 centímetros de fio. E você teria que ligar o fio aqui. Por que você teria que ligar o fio aqui? Porque você quer que essa lâmpada, tá, tenha uma maior resistência, e quanto maior o comprimento, maior a resistência, e essa lâmpada tenha uma menor resistência. O que influencia a resistência dessa lâmpada aqui? O que influencia é o fio. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Entenderam a lógica? Ela é uma questão difícil, tá? Por quê? Ah, Renato, qual que é a lógica aqui da questão? Pouquíssima delas, né? Esse A, B, C, D, E aqui, né? Basicamente o que você precisaria entender? Que se você coloca aqui, as duas teriam o mesmo comprimento, né? Aí as duas teriam o mesmo comprimento, seria 24 aqui e seria 24 aqui. Ambas teriam o mesmo comprimento de fio, né? Mas você entende que você modificaria ali as especificações, né? Porque a corrente que iria se dividir aqui seria diferente, e aí dentro disso você não trabalharia com a mesma potência. Você estaria dissipando mais potência ali para aquela lâmpada, tá? Cara, essa questão, sendo bem sincero, se eu fosse resolver ela, eu resolveria 100% por segunda lei de Ohm, tá? 100% por segunda lei de Ohm. A primeira coisa que eu faria é basicamente só achar a resistência que eu preciso para essas lâmpadas funcionar com essa potência, certo? E depois disso, eu jogaria na fórmula, é o mesmo fio, a mesma resistividade, é a mesma área, só que o comprimento do fio, aí é o que eu vou brincar. Se eu vou brincar com o comprimento do fio, eu vou pensar, essa lâmpada precisa ter o dobro da resistência. Eu aumento se é a mesma lâmpada L2 e L1, o que vai acontecer? Digamos que essa lâmpada internamente tenha 2 ohms. Essa outra lâmpada internamente tenha 2 ohms. Então, o que eu vou dizer? Que esse aumento de resistência aqui é causado pelo comprimento do fio. Quanto maior se eu aumentasse aqui ainda mais o comprimento do fio aqui, essa lâmpada teria ainda mais resistência, entendeu? E, dentro disso, tendo mais resistência, ela vai acabar dissipando menos calor. Essa lâmpada aqui, ela vai ter menor resistência.
tá? Tendo menor resistência, ela vai conseguir aumentar ali a sua potência. É só o grande 32 e 16, né, aqui, né? A matemática das ruas, né? A matemática das ruas aqui, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.